aqui a Zambeta. Carla Zambelli. Ministério Público defende cassação de Zambelli por fake news sobre processo eleitoral. A Zambelli, gente, ela tem processo em tudo quanto é lugar. Tem um monte de processo em área civil de indenização por danos morais, tem um monte de processo no Supremo Tribunal Federal por crimes, possíveis crimes que ela cometeu, tem de 7 a 9 lá, e agora tem esse aqui, ó, que está lá no TRE de São Paulo, onde o Ministério Público Eleitoral já se manifestou nesse processo aqui. E eles pediram a cassação do mandato de Carla Zambelli. Por quê, André? Por atentado à democracia. As postagens, as falas dela, principalmente em 2022, 2021, 2020, todas golpistas, tudo com mentira, fake news sobre as urnas eletrônicas, sobre o pleito eleitoral, atacando a justiça eleitoral, atacando o processo eleitoral que a elegeu, inclusive. As urnas eletrônicas têm fraude, mas as urnas eletrônicas a elegeu. Aí a ideia é o seguinte: só tem fraude se eu perder as eleições. Se eu perder as eleições, tem fraude. Se eu não perder as eleições, não tem fraude. O tanto que é cínico. Então, o Ministério Público Eleitoral de São Paulo, essa ação está lá na primeira instância, que no caso é o TRE, não na primeira instância, porque a primeira instância é o juiz eleitoral, mas já está no TRE porque ela é deputada federal e ele já pediu a condenação. Você conta, eu conto. Isso aqui vai ser julgado lá em São Paulo, não tem data para julgamento, mas vai ser julgado, e isso vai parar onde? Vai parar lá no Tribunal Superior Eleitoral. E ela vai correr o risco de ser cassada, inclusive lá no TSE. Porque o que tem de ação judicial contra Carla Zambelli por mentira, fake news, teoria de conspiração, ataque à democracia, ataque às instituições democráticas, não é brinquedo. Inclusive, ela é uma das investigadas dentro da milícia digital de tentativa de golpe, incitação de golpe, tal e tal e coisa. Não sem razão, ela é uma das que quer aprovar o projeto de anistia para o Gadinho, porque significa anistia para ela também. Daqui a pouco eu vou falar. Calma, calma, calma. Daqui a pouco eu vou falar. Bota aí, Carla Zambelli, cria vergonha na cara. Pra mim, você passou da hora de ser caçada, tá fazendo hora extra já. Bota aí, meu querido. Fora, Carla Zambelli. Eu tô gripada, gente. Normal, normal, normal. Não esquenta a cabeça com isso, não. Olha aqui, meu querido, minha querida. Moraes notifica Pacheco sobre decisão que tornou Moro réu no STF, meu querido, minha querida. O que ocorre? Sérgio Moro, eu não sei se você lembra, ele gravou um vídeo em que, com forma de deboche, ele falou assim que bastava, tipo assim, apresentar dinheiro para comprar um habeas corpus do ministro aqui, Gilmar Mendes. Bastava isso e tal e tal. Aí o que ocorreu? A PGR, então, fez a denúncia contra Sérgio Moro por calúnia contra o ministro aqui, o ministro Gilmar Mendes. Ou seja, Sérgio Moro vai ter que provar agora que o ministro Gilmar Mendes é corrupto, porque dentro da ação e do processo por calúnia, que reitero, PGR pediu e fez a condena e pediu fez a denúncia e pediu a condenação de Sérgio Moro pelo crime de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, tem um instituto que chama exceção da verdade. Quando você calunia alguém, talvez você está certo. O que é calúnia, Andréia? É um crime em que a pessoa imputa um crime a outra pessoa, diz que a outra pessoa cometeu um crime, tal e coisa. Aí essa pessoa que foi caluniada, que se sentiu ofendida, ela pode entrar com ação para que você responda pelo possível abuso da sua liberdade de expressão e do possível abuso da manifestação do seu pensamento. Só que você que caluniou a pessoa, você pode provar. Logo no início do processo, chama exceção da verdade. Você prova que aquela pessoa que você falou que cometeu o crime, cometeu o crime. Se você apresentar provas disso, tranquilo,
você não será responsabilizado por nada e a pessoa que a priori tinha sido caluniada é que vai ser processada. Agora é a grande oportunidade de Sérgio Moro apresentar essas provas. Se ele não apresentar a Andréia, ele vai responder por calúnia. E a calúnia, é verdade, tem uma pena pequena. Então, assim, stricto sensu, a priori, não surte efeitos imediatos, mas tem um efeito que é muito importante, que é um efeito muito ruim, inclusive, principalmente para político, que é o quê? Você deixa de ser a ficha limpa e você passa a ser ali, a ter antecedentes criminais. E qualquer outra situação que vier no seu lombo, você está lascado. Entendeu, meu querido? Então agora Sérgio Moro vai ter a oportunidade de provar o que ele disse. Se ele não provar, vai ficar caracterizado o abuso da sua liberdade de expressão, que no Brasil já tem censura, que está lá no Código Penal. Quando você abusa da sua liberdade de expressão, você acaba cometendo crimes, como calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, enfim, obstrução da justiça, uma série de crimes que já está no Código Penal e está essa censura desde 1940. Embora seja ampla a liberdade de expressão, todos aqueles que abusarem desse direito poderão ser responsabilizados. Desta monta, Alexandre de Moraes comunicou e notificou Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado Federal, que o senador aqui virou réu, Sérgio Moro. Bota aí, Sérgio Moro já tinha que estar na cadeia pela tentativa de golpe que ocorreu no Brasil em 2018, que tirou um candidato que muito possivelmente derrubaria Bolsonaro nas eleições de 2018. Então a Lava Jato, que foi um verdadeiro golpe judicial, tirou Lula do pleito eleitoral. Então, Sérgio Moro, para mim, já devia estar preso há muito tempo, meu querido e minha querida. Outra situação interessante, a, a, a Controladoria Geral da União notificou a Polícia Federal porque eles querem o número de telefone de Bolsonaro. Eles querem intimar Bolsonaro. Por quê, André? Existe alguns processos contra Silvinei Vasquez. Silvinei Vasquez era o diretor-geral da PRF em 2022 e tem toda a suspeita de que ele fez blitz para tentar impedir que eleitores chegassem às suas zonas eleitorais, porque muito possivelmente ia votar em Lula. Então foi feito blitz. Você lembra de toda essa situação? Silvinei Vasquez ficou preso durante alguns meses, foi dada a liberdade provisória dele, está usando tornozeleira eletrônica, tem que se apresentar ao juízo toda segunda-feira, não pode usar redes sociais, enfim, uma série de restrições que ele está hoje submetido e ele é investigado e daqui a pouco será denunciado pelo PGR por esse esquema que, na verdade, foi um golpe para que não porque os eleitores não chegassem nas suas zonas eleitorais do Nordeste e pudessem votar em Lula. Pois bem, existe um processo que está lá na Controladoria Geral da União. Esse processo, ele pode findar com a cassação da aposentadoria de Silvinei Vasquez. Aí eles querem ouvir Bolsonaro. Eles querem ouvir Bolsonaro, porque Silvinei Vasquez indicou Bolsonaro como uma testemunha de defesa dele. Assim, a CGU, Controladoria Geral da União, quer o telefone de Bolsonaro para intimá-lo. Pegou o código? Hoje, gente, acontece intimação por telefone. E não tem nada de abuso de nada e de abuso de nada. Entendeu? Isso é conversa para boi dormir. Aí a Polícia Federal foi notificada para entregar o número de telefone de Bolsonaro. Só essa informação é importante. Silvinei Vasco pode ter a cassação da sua aposentadoria estabelecida. Isso é um processo administrativo, viu? Isso é um processo administrativo, que ele corre paralelamente e independente de qualquer processo criminal. Agora, se porventura ele for liberado e não houver a cassação da sua aposentadoria dentro do campo administrativo, o campo criminal continua, que é a última ratio. E se ele for condenado no campo criminal, mesmo que ele tenha sido absolvido no campo administrativo, no âmbito da CGU,
Se ele for condenado no campo criminal, um dos efeitos da pena será exatamente a cassação da aposentadoria dele. Então, no caso dele é o seguinte: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É uma questão de tempo, porque ele não poderia ter feito o que ele fez. Todo mundo sabe que em dia de eleição não faz blitz, que em dia de eleição ninguém é preso, não pode ser preso, a não ser casos excepcionalíssimos, exatamente para não tirar o direito da pessoa de ir e votar, que é um direito dentro da democracia pleno. E ele, de forma debochada, de forma explícita, vergonhosa, fez blitz e apreendeu caminhão, apreendeu ônibus, apreendeu carros de eleitores que estavam indo para suas zonas eleitorais votar. Então, meu querido, não tem jeito. Tem situação que não tem como. Agora, por que que ele fez isso, Andréia? Olha, para tentar beneficiar Bolsonaro, que era candidato, e prejudicar Lula. Só que mesmo assim se lascou, porque perderam as eleições. O que que eu acho? Eu acho é pouco. Para mim, Silvinei Vasquez tem que ser condenado e a sua aposentadoria será cassada também. Olha aqui, meu querido e minha querida, essa situação. Suspensão do bloqueio X, Nunes Marques pede parecer da PGR e levará caso para o plenário. Não levará. Nunes Marques não levará o caso para o plenário. O que que ocorre? Existe uma ação original que desembocou no bloqueio do X Brasil aqui, até que ele obedeça 3 ordens judiciais, que é a apresentação de um representante legal, que seja responsável, como qualquer empresa, um representante legal que seja responsável pelos atos e fatos praticados pelo X Brasil dentro do território nacional, tem que apresentar. Tem que pagar agora mais de 18 milhões de reais de multa e também tem que obedecer às ordens judiciais de bloqueio de perfis. Obedecidas essas ordens, aí a gente conversa. É mais ou menos isso. Aí o Partido Novo entrou com uma ação autônoma. Primeiro, os advogados do X Brasil aqui entrou com ação errada, entrou com mandado de segurança, caiu no colo de Cristiano Zanin arquivou, porque não era a ação correta. Mas mesmo assim, Cristiano Zanin fez questão de entrar um pouco no mérito, dizendo que a decisão de Alexandre de Moraes não é inconstitucional e que ele está certo no bloqueio do X Brasil, dentre outras medidas cautelares. Aí foi arquivado o mandado de segurança. Aí o Partido Novo entrou com ação de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação autônoma, ao invés de entrar com recursos interessados aqui na ação originária, que está no gabinete de Alexandre de Moraes e que já foi decidido pela primeira turma, por unanimidade, os ministros concordaram com Alexandre de Moraes, eles entraram, o Partido Novo, com ação autônoma, para tentar ali causar uma balbúrdia no processo. Essa ação caiu no colo do Nunes Marques. Aí Nunes Marques, ao invés de arquivar e falar para eles que eles tinham que entrar com os recursos cabíveis na ação originária da primeira turma, com Alexandre de Moraes, não. Nunes Marques pega e intima o PGR para se manifestar, ressaltando que o PGR já se manifestou e concordou com todas as medidas adotadas por Alexandre de Moraes, pediu para a AGU também se manifestar. A AGU vai se manifestar, já que ela foi intimada, só que a AGU também vai concordar com todas as demandas e ações e decisões aqui da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de Alexandre de Moraes. Ele intimou até Alexandre de Moraes, para Alexandre de Moraes dizer por que que ele deu aquela decisão. Você está entendendo? Está pegando código, meu querido? Que vergonha desse ministro. Aí o que que ocorre? O ministro Luiz Barroso já disse, porque Nunes Marques pediu para isso tudo e para o plenário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, que tem a pauta, já disse que não vai mandar para o plenário do Supremo Tribunal a situação advinda dessa ação autônoma, que tem como relator, aqui por sorteio, Nunes Marques. Não vai. Noves fora. E que, inclusive, Nunes Marques, uma vergonha esse posicionamento dele. Uma vergonha, não é assim que funciona. Aí o que que o Luiz Barroso disse? Pode até ir para o plenário,
Presta atenção nisso aqui. Pode até ir para o plenário, mas se for para o plenário, será a decisão da primeira turma, que concordou em todos os termos, quase, só Luiz Fux que divergiu da multa de 50% quem usar o LP, aquele trem lá para acessar. Só nisso que houve uma divergência. O resto, tudo concordaram com Alexandre de Moraes, nas medidas adotadas de bloqueio de X, etc e tal. Se for para plenário, virá por intermédio de um recurso que foi impetrado ali, na primeira turma. Ele já deu a dica para os advogados. Porque os advogados, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E os partidos também, que vergonha, né? Mas eles sabem, eles fazem isso para tentar uma balbúrdia. Pelo menos eu acredito que eles saibam, né? Minimamente dessa tramitação. Mas não obstante o, o movimento de Nunes Marques, a gente entende a picaretagem que é de Mana Caducano, de todos ali que faz de conta que não está entendendo para causar balbúrdia e para postar nas redes sociais, desse blá, 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 blá. O que que ocorre? Pode até ir para o plenário do Supremo Tribunal Federal, mas tem que vir a partir de um recurso. O primeiro recurso, eles perderam o prazo, os advogados do X Brasil, porque ao invés deles entrarem com recurso, eles entraram com ação autônoma de um mandado de segurança, que foi arquivado. Mas ainda existe o agravo que eles podem entrar. Então, eles têm que entrar com esse agravo, e nesse agravo solicitar que vá para o plenário. Aí sim pode ir para o plenário, a partir do adentramento do recurso na primeira turma, que é o órgão competente. E mesmo assim, preste atenção, se Luiz Barroso colocar no plenário, a partir da tramitação correta, ele só vai colocar por uma questão de dar uma resposta mais pública de que o Supremo Tribunal Federal, na sua grande maioria, está junto com Alexandre de Moraes. Se for para o plenário, será de 9-1 ou de 9-11, dando toda a base para a decisão de Alexandre de Moraes, que, reitero, já foi confirmada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Tá bom, meu querido? É importante a gente esclarecer, porque tem um monte de fake news sobre isso aí. Tem um monte de fake news. Aí eu vi um povo falando: "Ai, Nunes Marques enquadrou Alexandre de Moraes. Nunes Marques intimou Alexandre de Moraes a explicar". Ô, coitado. Mas é para isso que tem esses movimentos. Eles sabem de tudo isso que eu estou explicando, mas eles fazem esses movimentos para criar esses factoides, onde os golpistas e os fascistas, né, aproveitam a extrema-direita para propagar nas redes sociais, sem contar toda a história, como aqui a gente conta, não é? Então bota, bota, bota. Sem anistia. Vai se lascar, gadinho. Deixa de ser besta. Enquanto isso, Flávio Dino deu uma pancada no Congresso Nacional. Você sabe que Flávio Dino, e pode esperar, viu? Só vou abrir um parênteses aqui. Flávio Dino será o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal que será pedido impeachment. Hoje é Alexandre de Moraes. O próximo aqui será Flávio Dino. Por quê? Flávio Dino está indo para cima do Congresso Nacional. Você sabe que Flávio Dino, por decisão monocrática, suspendeu o pagamento das emendas PIX, dinheiro que ia para deputado e senador, que não tinha prestação de contas. Bilhões de reais que não sabia para quem ia, para onde ia e com que era gasto. Não tinha transparência, não tinha rastreabilidade. Diante desse contexto, Flávio Dino suspendeu o pagamento. Aí, logo que Flávio Dino fez isso, logo na sexta-feira, passou essa situação pelo plenário. E o Congresso Nacional, pé da vida contra Flávio Dino. Passou no Congresso Nacional e o Congresso Nacional não, gente. O plenário, passou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E o plenário do Supremo Tribunal Federal, mês passado, decidiu por unanimidade. Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros, concordaram com o posicionamento e a decisão monocrática que Flávio Dino tinha tomado. Aí, diante dessa situação, na semana seguinte, reuniu-se representantes do Congresso Nacional, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, e também a AGU, a Advocacia Geral da União, Lula, e o Supremo Tribunal Federal se reuniram para fazer uma conciliação.
Aí eles deram, o Supremo Tribunal Federal deu 10 dias para que o Congresso Nacional organizasse uma nova forma de repasse de emendas que tivesse prestação de contas, que se tivesse a rastreabilidade, ou seja, para quem foi os milhões, para onde foi os milhões e com que foi gasto esses milhões. Passados esses 10 dias, o Congresso Nacional não apresentou nada. Mas eles apresentaram um recurso para tentar derrubar a decisão do plenário, já que eles não conseguiram apresentar os termos de uma conciliação resolvendo essa situação. Flávio Dino pegou e falou: não, não vou, nós não vamos liberar o pagamento de emenda nenhuma. Vocês têm que apresentar toda a situação que possa ser possível prestar contas. É dinheiro público. Então você pode esperar. O próximo ministro que será atacado e vai ser pedido impeachment, vai ser Flávio Dino. É lógico que eles vão inventar um monte de mentira e factoide, de abuso de poder, etc, etc, que nem estão fazendo com Alexandre de Moraes. Porque Alexandre de Moraes está indo para cima dos golpistas e vai prender Bolsonaro. E não tem jeito. Aí por isso eles estão falando que Alexandre de Moraes está abusando do seu poder e está pedindo impeachment de Alexandre de Moraes. A mesma coisa que vai acontecer em relação a Flávio Dino. Aí o que que ocorre? Foi feito, você sabe, o pedido aqui, ó, de impeachment por parte de alguns senadores contra Alexandre de Moraes. Foi feito por escrito, foi apresentado para Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, eu mostrei para vocês, levou eles na conversa. Falou nada com nada e tal coisa. Andréia, vai ter abertura de pedido de impeachment de Alexandre de Moraes? Não vai. Mas por que, André, que não vai ter? Por que você tem tanta certeza? Porque até o momento não tem nenhum crime de responsabilidade cometido por Alexandre de Moraes. Para que haja abertura de um pedido de impeachment, tem que ter um crime de responsabilidade. E até agora não tem nada. E o que a Folha apresentou até agora, bomba, até agora são cortinas de fumaça, pastel de vento. E não tem absolutamente nada de fato contra Alexandre de Moraes. Por isso que eu digo que não haverá. Inclusive, assim que houve o pedido de impeachment, senadores já foram lá e tiraram assinatura. Alguns senadores já tiraram a assinatura do pedido de impeachment que foi entregue ali para o presidente Rodrigo Pacheco, que é o único que pode dar início a um processo de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, lá no plenário do Senado Federal. Alguns já tiraram. Por quê, André? Tem rabo, né, gente? Essa galera que está pedindo impeachment de Alexandre de Moraes são dois grupos. Os dos desesperados, que vão para a cadeia também, que serão responsabilizados, você pode ter certeza disso, são investigados, deputados e senadores, e tem um outro grupo que está tentando ficar bem ali, só que tem rabo por outras situações. Aí recuou, entendeu? Porque se você não deve, você não teme. Pronto, acabou. Então recuaram. Então, muitas coisas que estão acontecendo hoje no Congresso Nacional, meu querido, é cena. É cena para trazer desgaste ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que as coisas estão andando lá no Supremo Tribunal Federal, juntamente com o PGR, que também está dando andamento. Lento, na minha opinião, verdade, mas está. Tanto que ontem nós acompanhamos aqui, eu acompanhei com você, aqui, ó, a Comissão de Constituição e Justiça, ontem, na Câmara de Deputados Federais, em que eles tentaram aprovar, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados Federais, o PL que estabelece, o projeto de lei que estabelece anistia para todos. E é para todos. Muitos tentam te enganar e dizer que esse PL, se for aprovado, não, que ele não vai anistiar Bolsonaro se Bolsonaro for condenado. Mentira. Esse PL, ele é tão abrangente na anistia, que ele estabelece que todas as pessoas que participaram do golpe, direta ou indiretamente, desde o dia 30 de outubro de 2022 até a sanção e publicação do PL, estarão anistiados. Não vão responder pela tentativa de golpe, não vão responder pelos seus crimes, não vão responder por absolutamente nada. Ficarão impunes, como se nada tivesse
acontecido. É isso que estabelece esse PL que está ali na CCJ. Aí o que que ocorreu? O governo conseguiu obstruir, conseguiu colocar extra pautas e acabou que enrolou e eles não conseguiram votar ontem. Só que esgotaram. As extras pautas, as obstruções esgotaram. E está marcado para hoje, às 10 horas, e está aqui, eu já quero te convidar. Eu vou acompanhar ao vivo novamente. Às 10 horas vai ter outra live aqui, eu vou acompanhar, vou entrar para a gente acompanhar ao vivo hoje essa votação. Às 10 horas, em outra live, eu te chamo para estar junto comigo. Central, pega o link, por favor, da live e coloca no chat. O link está lá no YouTube já. Já está tudo ok. O que que ocorre? Ah, Arthur Lira, ele está se aproveitando dessa situação do desespero de deputados e senadores para conseguir apoio para a sucessão do presidente da Câmara de Deputados Federais. Ele precisa do apoio principalmente do PL. Por que do PL? Porque o PL tem a maior bancada de deputados federais. Foram eleitos pelas urnas que têm fraude. Engraçado isso, né? Foram eleitos pelas urnas que têm fraude, segundo os golpistas e segundo o próprio PL, que até entrou com ação para tentar derrubar a votação de mais de 250 mil urnas. Por isso que o PL foi condenado à litigância de má-fé e teve que pagar e pagou 22 milhões de reais para o Supremo Tribunal Federal. Esse mesmo PL, com essas urnas fraudadas, segundo eles, elegeram a maior bancada de deputado federal, que foi um total de 99 deputados federais. E hoje tem 93. Por uma série de situações, alguns saíram do PL, tá bom? Então hoje tem 93 deputados federais, o PL, e é a maior bancada de deputados federais. E como a eleição para presidente da Câmara de Deputados Federais é uma eleição interna entre os pares. É os deputados que votam entre eles e escolhem o presidente da Câmara de Deputados Federais. E Arthur Lira, ele não pode concorrer mais. É 2 vezes e depois você não pode concorrer. Aí o que que ocorre? Ele está tentando fazer o seu sucessor, colocar um aliado ali para ganhar e ser eleito entre os deputados federais a presidência da Câmara de Deputados Federais. Por que que ele quer fazer isso? Porque ele vai continuar com poder, ele vai continuar com muita influência da pauta, de ter a pauta na mão, de estabelecer aquilo que vai ter andamento ou não dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara de Deputados Federais. Além disso, e cargos. Vai ter acesso a cargos. Toda mesa diretora ali tem um gabinete. Além do gabinete de deputado, tem um gabinete. Além dos assessores do gabinete de deputado, toda a mesa diretora que é eleita nesse momento, também junto com a presidência, tem mais uma série de cargos do cargo da mesa diretora, meu querido. É cargo que não acaba mais. É poder sobre a pauta e mais ó, acesso a emendas parlamentares. Então, Arthur Lira não quer perder isso. Aí o que que ele está fazendo? Ele está dando um jeito para que seja aprovado esse PL, para passar o mel na boca dos deputados bolsonaristas e dos deputados que estão desesperados, com medo de serem responsabilizados pela tentativa de golpe também, porque tem deputados e senadores investigados. Aí está havendo essa manobra. Mas assim, André, tá, mas eu não entendi. Como manobra? Ele muda os componentes da CCJ. Arthur Lira, como presidente da Câmara, ele muda ali os componentes da CCJ. Para quê? Para que tenha maioria e aprove o PL. E hoje, às 10 horas, vai retornar à CCJ. Minha opinião, a partir dessa manobra aqui, desesperada, dos golpistas e oportunista de Arthur Lira, eu acredito que será aprovado. Eu acredito que será aprovado esse PL que estabelece anistia. Mas perceba, essa é apenas a primeira votação. Depois de aprovado, ali na CCJ, tem que ir para o plenário. E quem bota no plenário ou não é Arthur Lira. Então, muito possivelmente, se brincar,
Arthur Lira vai colocar para ser analisada no plenário. Por quê? Porque ele quer o apoio para fazer o seu sucessor na presidência da Câmara de Deputados Federais. Depois disso, se for aprovado na Câmara de Deputados Federais, no plenário, aí depois vai para o Senado Federal. E Rodrigo Pacheco também precisa do apoio dos senadores para a eleição interna para fazer o seu sucessor. Só que não vai dar tempo, porque vai ter eleição agora em outubro, e aí depois vai ter o recesso, aí depois vai voltar o início do ano, onde será essas eleições. O que, que vai ocorrer? Minha percepção, Arthur Lira, o aproveitador, e Rodrigo Pacheco, o oportunista, diante do desespero de deputados e senadores que são investigados pela tentativa de golpe, vão aproveitar dessa situação para tentar fazer os seus sucessores e vão conseguir. Não, André, vão conseguir. Arthur Lira vai conseguir eleger o seu sucessor e Rodrigo Pacheco vai conseguir eleger o seu sucessor. Só pelo fato de dar esse início de andamento a esse projeto de lei que estabelece anistia. Só que não vai dar tempo dele ser aprovado no Senado, lá no plenário, e ser aprovado de vez. Aí o que vai acontecer, André? Depois que eles conseguirem fazerem os seus sucessores, vai ser engavetado. Vai ser engavetado. É a minha percepção, esse projeto de anistia. Ou seja, eles vão dar uma vitóriazinha, onde os deputados e senadores golpistas vão fazer a lacração, já estão fazendo. Vão fazer lacração, vão pôr nas redes sociais, vitória, só por uma aprovação, no máximo 2, sendo que falta ainda mais 2 para ser aprovado. E tal coisa, pá-pá-pá, pá-pá-pá, pá-pá-pá. Aí chegou janeiro, fevereiro, vão dar com os burros na águas e não será aprovado. Minha percepção. Agora, segunda situação que pode ocorrer, pode ser aprovado. Pode ser aprovado? Pode ser aprovado, o que eu não acredito. Se for aprovado esse PL de anistia, ele é absolutamente inconstitucional. E outra coisa, isso aqui para mim é golpismo, porque eles sabem disso. Eles sabem que é inconstitucional esse projeto de lei. O parlamento, ele não pode, por meio de um PL, derrubar toda uma investigação feita pela Polícia Federal, derrubar todas as denúncias feitas pelo Procurador-Geral da República, porque todas essas pessoas que estão sendo condenadas pelo 8 de janeiro e todas aquelas que ainda serão, estão sendo a partir de uma investigação da Polícia Federal e a partir da denúncia do Procurador-Geral da República, que está pedindo 30 anos de cadeia e está pedindo 100 milhões de reais de indenização por danos morais coletivos. E o Supremo está baixando as penas e baixou também a condenação por indenização por danos morais. E, além disso, eles vão derrubar a Polícia Federal, eles vão derrubar o Procurador-Geral da República e eles vão derrubar o plenário do Supremo Tribunal Federal. Não vão. Isso é inconstitucional. Isso é um golpe. É uma tentativa de golpe desesperada daqueles deputados e senadores que estão sendo investigados por tentativa de golpe. Só está tendo andamento isso hoje, meu querido, vou repetir, porque Rodrigo Pacheco e Arthur Lira precisa fazer os seus sucessores, senão não teria andamento, porque eles sabem do que eu estou a te explicar. Entendeu? Então vamos ficar atentos e às 10 horas eu vou começar uma live aqui junto com vocês para a gente acompanhar e perceber esses movimentos, tá bom? Hoje, pode preparar que vai ter muita balbúrdia ali no Congresso Nacional. Aproveita esse momento e diz aí junto comigo, sem anistia. Pode espernear, pode chorar, pode gritar, pode assinar pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, pode aprovar esse projeto na CCJ, pode, pode. Não haverá anistia. Coloca aí, meu querido, minha querida, agora, se você estiver junto comigo nessa, sem anistia, não haverá anistia. E outra coisa que eu preciso esclarecer antes de terminar essas informações. Eles estão dizendo
e tentando vender a ideia, os deputados e senadores que querem anistia, que a anistia virá para a pacificação do Brasil. Isso é mentira. A impunidade, ela não gera pacificação de nada, de ninguém e nem de uma nação. A impunidade, ela vai gerar um grupo mais violento, mais organizado para uma nova tentativa de golpe. A impunidade não pode ser confundida com pacificação social. Pelo contrário, a impunidade tem um condão de gerar até guerra civil em países. Então, meu querido, essa história é conversa para boi dormir. E aqui não, jacaré. Então eu te convido para agora às 10 horas estar junto comigo aqui ao vivo e nós vamos seguir essa situação, porque não haverá anistia, de modo algum. Se houver anistia, a gente pode preparar para uma nova tentativa de golpe, mais violenta ainda. Meu querido, ontem teve aqui, ó, o debate entre Kamala e Donald Tranqueira. Eu acompanhei grande parte do debate dos 2. Eu fiquei impressionada como o Donald Trump mente. Ele mente, ele cria umas coisas assim, gente, que é ridículo e patético. E a partir desse debate, e Donald Trump diz que não vai fazer mais debate, eu posso dizer para vocês, minha opinião e minha percepção, a partir desse debate aqui, que Donald Tranqueira tentou fugir de tudo quanto é jeito. Ele não queria participar de debate, mas acabou tendo que sucumbir por pressão do partido e pressão popular, porque isso pegaria muito mal diante dos americanos. Donald Tranqueira está fugindo de um debate com uma mulher, já que eles são machistas. Eu posso dizer para você que muito possivelmente Donald Trump vai perder as eleições. Ele mente muito. E a Câmara, ela é muito preparada. E ela foi para cima dele. E ela olhava para ele o tempo todo e ele não tinha coragem de encarar e de olhar para ela. E ela olhava para ele e tipo assim, então assim, isso é muito representativo. Diante desse contexto, teve uma mentira lá, gente, que ele falou que os imigrantes estavam comendo os pets dos americanos, os cachorrinhos e os gatinhos dos americanos estavam sendo sequestrados, roubados para ser comido pelos imigrantes. Não, cada situação que eu vou falar para vocês, aí era feita a pergunta para ele não respondia a pergunta. A apresentadora lá, que inclusive eu gostei muito dela, era um apresentador e uma apresentadora que fazia ali todo o gerenciamento do debate. Ela umas 3 vezes foi para cima do Donald Trump, falou: "Não, isso é mentira". Aí fazia a pergunta para ele não respondia, aí ela falava assim: "Não, eu só quero saber se é sim ou não, o senhor não respondeu a minha pergunta". Aí ele inventava um monte de coisa, já mudava de assunto, teoria de conspiração. O bolsonarista purinho, extrema direita purinho, que trabalha com teoria de conspiração, mentira e fake news, isso ficou muito claro. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não vai ganhar a eleição não, Donald Tranqueira não vai ganhar a eleição não. Ele vai perder as eleições ali, viu. Inclusive hoje vai sair uma nova pesquisa, a pesquisa Quest vai sair hoje sobre os candidatos a prefeito, no Brasil, não é. E esses aqui são os principais. Tá tendo uma briga feia aqui, não é. E a briga mais interessante dentro desse contexto, eu não posso deixar de dizer, que é exatamente a de Pablo Marçal, rachando total com a extrema direita, rachando total. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu conheço o Pablo Marçal. Pablo Marçal não vai aceitar ser o segundo dentro da extrema direita. Ele vai querer ser o primeiro. E se ele tiver que subir nas costas de Bolsonaro, de Silas Malafaia, ele vai. Só que ele trabalha jogando. Ele bate, aí depois ele recua. Ele bate, chama de pilantra, não sei o quê, de saúde, traidor, não ungido de Deus, aí depois vai, chora e pede perdão. Igualzinho Bolsonaro, cara, só que ele é um pouquinho pior. E ele vai manipular e vai usar esse povo com os mesmos venenos deles. Ou seja, Bolsonaro vai ser vítima do seu próprio veneno. O feitiço vai virar contra o feiticeiro. E tá aqui quem vai fazer isso: Pablo Marçal. Agora, essa pesquisa de hoje vai ser muito importante, porque vai sinalizar se Boulos
está no caminho certo da estratégia de campanha dele ou não. Se ele deve manter essa estrutura de um candidato meio tranquilo, meio, né, enquanto eles se estribucham para lá e tal, ou se ele tem que ir para o embate. Essa pesquisa vai ser muito importante e depois nós vamos mostrar essa situação para vocês. Enquanto isso, de um lado, os golpistas tentam aprovar um projeto de anistia e, do outro lado, eles tentam atacar e impeachment Alexandre de Moraes. Por quê? Porque sabe que as investigações chegarão em líderes religiosos, empresários, deputados e senadores e também em Bolsonaro, especialmente na tentativa de golpe, e serão responsabilizados. E a única forma e o único meio que eles vislumbram para que isso não ocorra, para que essa trupe, essa organização criminosa golpista não vá para a cadeia e não sejam responsabilizados, a única meio que eles percebem para que isso não ocorra é o impeachment de Alexandre de Moraes e anistia geral para todos. São duas frentes golpistas que tentam desesperadamente a abalar o Supremo Tribunal Federal para ver se eles conseguem não serem responsabilizados pelos seus crimes. Bolsonaro e sua organização criminosa. Muito obrigado, meu querido, minha querida. Dá aquela paradinha, curte a live. Quando você curte a live, o YouTube indica para mais pessoas. Então, curte a live, comenta aí, sem anistia. Pode chorar, pode espernear, pode não sei o quê, perdeu, mané, e serão responsabilizados. E não haverá anistia para ninguém. Bota aí, sem anistia, o que que nós queremos? Bota aí, porque tem gente perdida. O que que nós somos? Bota aí, porque, meu querido, minha querida, nesses tempos de safados, golpistas, sem vergonhas, canalhas e oportunistas, a nossa resistência é imprescindível. Muito obrigado. Gosta, fica, curte, comenta, compartilha. Quem não gosta, André, vai se lascar. Tá fazendo perdida aqui por quê? O que é que foi? O que é que foi? Tá sozinho? Abandonado? Perdeu, mané. Deixa de encher o saco. Muito obrigado, beijo no seu coração, até a próxima live. Se cuida, tamo junto, sempre.